Boa noite a todos. Hoje eu acho que é a live mais importante do ano, que é a live do Dia Mundial do Vitiligo, que é hoje, dia 25/6, em homenagem ao Michael Jackson. Infelizmente é o aniversário de morte dele, mas eu acho que foi uma pessoa que trouxe muita visibilidade pro vitiligo. Todo mundo reparando aqui que eu não aguentava mais aquele cabelo desse tamanho. E então hoje vamos fazer uma live que eu acho que é muito especial para todos os envolvidos, eu, Patrícia, toda a equipe que trabalha conosco, por ser o Dia Mundial do Vitiligo, né? Então acho que o vitiligo representou muita coisa e vai continuar representando muita coisa na nossa vida. Então assim, não tem nem palavras assim para agradecer tudo que vocês já fizeram por mim. Também festosa, Simone? Cara, não tava mais aguentando o cabelo, porque chega uma hora que ele começa a crescer aqui por cima da orelha e fica parecendo bozo. E aí não dá mais pra deixar. E assim, é muito bom, o cabelo assim, baixinho, é ótimo, o trabalho é zero. E então, voltando aqui, hoje é o Dia Mundial do Vitiligo, acho que é a nossa live mais importante até agora. Nos últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, nós tivemos o Vitiligo Day Brasil. Os três eventos foram aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Nós estávamos programando de novo para esse ano, mas infelizmente veio a pandemia e não pôde ser feito. Eu acho que é um evento lindo para todo mundo que participa, tanto para nós, quanto para os convidados, quanto para as pessoas que vão assistir. É um evento muito marcante. E inclusive quem acompanhou a live com o Jonathan Moura, que é psicólogo, ele falou que ele tinha muita dificuldade de lidar com o vitiligo, até o dia que ele foi no Vitiligo Day Brasil, acabou. Ali ele passou a aceitar, ficou tudo bem, ficou feliz da vida e deu tudo certo. Então acho que é um momento de muito crescimento, muita mudança, e infelizmente esse ano não vamos ter por enquanto. Nós estamos programando um novo evento para os próximos dias, com vários convidados, para a gente falar sobre o vitiligo, né? E então, tudo bom, Suênia? Então nós estamos preparando outras coisas. Não vai ser exatamente como nós queríamos, mas vamos fazer o que dá e mais para frente a gente faz o que nós queremos, né? Fazemos outro Vitiligo Day Brasil ao vivo e a cores. E espero que seja o mais breve possível. Minha câmera mexendo aqui é a gatinha que todo mundo quase já conhece, a bolinha de neve, que fica aqui se esfregando e tentando pular no meu colo. Daqui a pouco ela está aqui no meu colo. Vem, filha. Vem, chega. Vem. Pronto. Chegou aqui. Para mais ninguém reclamar, para ela não reclamar mais. Tá aqui, bolinha de neve. Então, e tem uma coisa que eu queria muito falar, que assim, agradecer muito a todos os que passaram na nossa vida, que passam, que vão passar, porque vocês podem ter certeza, um pouquinho de vocês, tanto eu quanto a Patrícia, quanto o secretário, todo mundo trabalhou, sempre levou um pouquinho de vocês juntos, e sempre foram pessoas que engrandeceram a nossa vida, que tornaram a nossa vida melhor. Então realmente é um agradecimento, acho que bem sincero, sabe? De que vocês realmente fizeram muita diferença na nossa vida, trouxeram muitas histórias, muitas lições de vida,
muito crescimento pessoal para nós dois. E não tem nem como agradecer tudo que vocês fizeram por nós nesses anos todos, sabe? Até hoje eu lembro quando nós começamos as primeiras cirurgias, os primeiros atendimentos na Santa Casa. Isso foi final de 2005, início de 2006, que naquele momento, assim, experiência zero, só o que nós tínhamos lido, que tínhamos da experiência dos outros, e as primeiras cirurgias que deram certo, e que aquela coisa, se eventualmente no começo não tivesse dado certo, talvez grande chance de hoje nós não estarmos aqui, né? E por sorte no começo aquilo tudo deu certo, e por isso essa história foi... Porque com as técnicas que nós fazíamos, nem sempre dava certo, e as primeiras deram, e eu acho que nós tivemos muito crescimento e hoje muito mais tranquilidade para fazer. Doutora Patrícia Papudo. Boa noite, boa noite, boa noite! Hoje é uma data muito especial e eu confesso para vocês que para mim o Vitiligo Day é quase como um aniversário. É uma data assim, para mim é muito importante. E eu atrasei um pouquinho, peço desculpas porque eu estava fazendo no Vitiligo Day uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, que é tratar o vitiligo. Eu sou realmente apaixonada por isso, eu adoro o que eu faço. Eu amo vocês. Corações para vocês, porque eu amo muito. Então, o Vitiligo Day para mim é uma data muito especial. O Vitiligo Day que é uma data de conscientização, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma data realmente que tem uma relevância extraordinária e eu acredito realmente que nós estamos passando por um momento de conscientização muito grande, não apenas no Vitiligo Day, mas no mundo de um modo geral. Quando a gente pensa em vitiligo, né, tem muita coisa acontecendo na moda, na música, na TV, então é um momento assim meio revolucionário pelo qual o vitiligo tem passado, né, nesses últimos tempos. Então, eu acho que não só o vitiligo day, mas o mundo tem passado por uma revolução quando o assunto é vitiligo. Estava agradecendo a eles, falando que as pessoas que nós somos hoje, com certeza é por conta deles. Tem muito dos nossos pacientes na gente, e muita história deles conosco. E agradecer muito por vocês terem depositado essa confiança e terem trazido tanta coisa boa para nós. Nosso muito obrigado. Muito obrigada. Realmente, assim, sem vocês, nós não somos ninguém, assim, é por vocês que a gente trabalha, por vocês que a gente quer crescer, é por vocês que a gente quer sempre encontrar o melhor. E falando, sim, sobre o Vitiligo Day, né, o Vitiligo Day, a data do dia 25, né, é a data que foi definida, né, devido à morte do cantor Michael Jackson, que tinha a doença, e aí passou a ser um marco da conscientização essa data de hoje. E no mundo todo, eventos ocorrem em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, eventos grandes acontecem também. E a Clínica de Vitiligo organiza já desde 2017. Desde 2017, já fizemos 3 edições do Vitiligo Day, todas aqui no Rio. E aí nós fomos os idealizadores do Vitiligo Day Brasil, que é essa nossa versão do nosso jeitinho brasileiro. E é um evento maravilhoso que promove um encontro entre pessoas que têm vitiligo, promove um momento de confraternização, são histórias de vida que são compartilhadas, é um momento realmente muito significativo, que nós abordamos questões de tratamento, mas a gente acredita que o tratamento realmente é uma opção, não é uma obrigação, é possível ser feliz com ou sem tratamento. E esse evento ele é muito essa cara, a gente tem muito esse objetivo de trazer histórias de superação, trazer histórias bonitas que envolvam o vitiligo, enfim, a gente acredita que realmente compartilhar histórias ajuda muita gente, e nós sabemos também que as lives têm
impactado muito na vida das pessoas. Então, esse ano a gente não teve o Vitiligo Day presencial, mas eu acho que a gente, de alguma forma, tem feito Vitiligos Days ao longo dessa quarentena, e nós temos nos aproximado de muita gente que talvez nem pudesse chegar até o Vitiligo Day pela distância, enfim, mas eu acredito muito que nós temos impactado muito a vida das pessoas, e todo mundo me fala isso, e a gente recebe gente já começando um tratamento mesmo antes de chegar até nós. Então, assim, tem sido uma quarentena Vitiligo Days. A gente tem trazido aqui para vocês também pessoas que já participaram das outras edições, e isso tem sido muito legal. Então, de alguma forma, nós temos feito esses Vitiligos Days aqui através do Instagram, através das nossas lives. Bem, quando a gente fala de conscientizar, para mim, na minha cabeça vem muito assim, conscientizar é entender um pouco mais sobre o vitiligo, o que é o vitiligo, o que ele ocasiona na vida das pessoas. Então, de uma maneira muito simples, eu diria que o vitiligo é uma destruição de células de pigmentação que ocorre na pele, que leva ao clareamento da pele e que leva, né, ao surgimento das manchas de vitiligo. O vitiligo tem tratamento, sim, existem vários tratamentos para estabilizar, então tem formas de parar o vitiligo, tem formas de repigmentar o vitiligo, tem formas de despigmentar o vitiligo quando é um caso mais extremo, então nós temos várias opções de tratamento para o vitiligo. E a melhora passa não só por um processo na pele, mas por um processo psicológico também, que está realmente muito relacionado. O vitiligo está muito relacionado a fatores de estresse, fatores que impactam a vida emocional de alguma forma. Então, o tratamento não é só com medicamentos na pele ou oral, passa também por uma questão psicológica. Vitiligo não pega, vitiligo não dói, vitiligo é realmente causado por essas manchas na pele. A única questão no vitiligo, realmente, assim, impacto na saúde, é em relação a queimaduras que podem ocorrer quando uma exposição muito prolongada ao sol, né? Então, basicamente eu queria resumir esse trechinho assim do que é o vitiligo, né? De que forma ele se manifesta. E a gente está aqui hoje para responder muitas perguntas de vocês. Eu quero fazer um comentário antes. Hoje, na live da Maica, teve um comentário que foi o seguinte: o vitiligo não muda nada em você. Muda sim. Diminui a chance de vários tipos de câncer, te dá uma vida mais saudável. Então, muda sim. Né? Não é que não muda nada, não. Você... menos risco de câncer de pele, de pulmão, de ovário, de intestino grosso, de reto, dependendo da idade, de mama, de estômago. Aí entram várias outras doenças que o vitiligo protege. Então, muda sim que quem tem vitiligo tem um organismo mais saudável. Eu acho que a questão também é assim, até psicológica, né? O impacto que o vitiligo ocasiona é intenso, especialmente no diagnóstico, é um impacto muito grande. E isso causa um crescimento, um amadurecimento, um aprendizado gigantesco. Então, assim, escuta o que teu vitiligo tem para te dizer, porque ele com certeza tem várias coisas para te dizer. Então, o vitiligo impacta e muda a sua vida. Tenta tirar o proveito das coisas boas que ele tem para te ensinar, dos alertas que ele tem para te dar em relação à tua vida, reavalia a tua vida, reavalia teus hábitos, teu estilo de vida, porque o vitiligo realmente impacta e muda. E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito em momentos felizes, mas a gente aprende muito com a dor, e o diagnóstico, em geral, ocasiona uma dor, né? Então tem que superar e ir para frente mesmo. Na hora que você se aceitar, na hora que você se amar, você vai ver que as pessoas que importam na sua vida nem ligam para as manchas. E com certeza vocês são muito maiores que o olhar de um desconhecido, que o comentário de um desconhecido preconceituoso. Então, vamos levantar a cabeça, que não tem que esconder, não tem que ter vergonha de ninguém. Bora responder pergunta? Vamos lá. Então, temos uma pergunta aqui, ó. Vitiligo no rosto, que cuidados tenho que evitar?
Né? Então, que coisas são necessárias evitar em uma pele com vitiligo? Nós vamos ser breves hoje nas respostas, porque a gente tem 1 milhão de respostas e a gente pode sempre voltar e fazer uma live de um assunto que vocês têm interesse. Então, estamos sempre abertos a assuntos que vocês querem discutir aqui. A gente pode trazer uma live, mesmo que o assunto que a gente já tenha abordado. Mas, em geral, assim, que cuidados evitar, né, no rosto? Evitar procedimentos que sejam muito agressivos, como dermopigmentação, sobrancelha em lábio, em alguns momentos isso pode levar ao surgimento de mancha, microagulhamento, dependendo do tipo de vitiligo, né? Mas o microagulhamento, qualquer procedimento que causa uma lesão mais significativa na pele, uma agressão maior, como microagulhamento, peelings profundos, laser, depilação também, um tipo de vitiligo, especialmente esse vitiligo mais bilateral, podem levar ao surgimento de manchas. Quanto a cremes, em geral, os cremes são tranquilos, os cremes de rejuvenescimento são tranquilos, o cuidado deve ser maior com tratamentos com ácidos. Os ácidos podem deixar a pele um pouco mais sensível ao sol. Então, se você estiver fazendo um tratamento, por exemplo, de fototerapia ou sol, enfim, se você estiver fazendo algum tratamento, esses ácidos podem favorecer queimaduras, né, uma irritação maior na sua pele. Então, sabonetes pode usar com ácido, clareadores pode usar, limpeza de pele pode fazer desde que não seja muito agressiva, desde que não machuque muito a pele. Botox, preenchimento, também nunca vi nada disso da Vitiligo. vitiligo. Alergias alimentares ou rinite alérgica pode agravar o vitiligo? Não. Não. Vitiligo é doença ligada ao emocional. Ponto. Não procure outras causas, porque não há outras causas. É uma doença do emocional. Pergunta: qual o melhor tratamento para manchas nas partes íntimas? O tratamento para o vitiligo, independente da região, nós vamos precisar avaliar as características das manchas. Se tem pelo ou não, então isso vai definir a conduta que nós vamos tomar. De qualquer forma, o tratamento para a genitália é muito semelhante ao tratamento que nós utilizamos nas outras áreas. Cremes podem ser utilizados, fototerapia, dependendo da região da genitália, pode ser utilizada, e mesmo a cirurgia de transplante de melanócitos pode ser usada na região genital. Então, a escolha do tratamento não importa muito em que área do corpo será feito. O que importa é como estão as manchas no momento em que nós vamos tratar, quais as características que a gente observa. Se é uma área com pelo, sem, tamanho, isso tudo vai determinar, mas não há diferença. Os mesmos cremes que nós usamos no corpo podem ser usados na genitália. É claro que às vezes o tempo de uso de um determinado creme pode ser menor, enfim, pode ter algumas características um pouco diferentes, mas os mesmos tratamentos. Alguns cuidados a mais eles precisam ser tomados. Vitiligo tem cura? Nós vamos dividir o vitiligo, então, em 2 grandes grupos. Um grupo chamado generalizado, ou não segmentar, e o grupo localizado, ou vitiligo segmentar. Em torno de 1/3 das crianças vão ter o vitiligo segmentar, que é um vitiligo curável. Em torno de 15% dos adultos vão ter esse mesmo tipo de vitiligo segmentar, que é o curável. O que caracteriza o vitiligo segmentar? Ele é unilateral, então se você cortar a pessoa ao meio, ele está de um lado só. É um vitiligo que geralmente cresce rápido naquele local, no entanto ele é localizado, ele não vai dar em outras áreas. Então deu aqui no teu rosto, por exemplo, eu não estou preocupado com o outro lado do rosto, eu não estou preocupado com o teu cotovelo, com a tua mão, com o teu joelho, com o teu pé, com a região genital, porque ele não deve sair daqui, ele é localizado. É um vitiligo, o problema dele é que ele é muito agressivo com os pelos. Então, quando você geralmente examina esse tipo de mancha, de lesão, esse vitiligo já deixou os pelos brancos, então a capacidade de recuperar a cor é muito reduzida. Mas se ele não recuperar a cor com medicamento, ele recupera muito bem com cirurgia. E uma vez que você conseguiu recuperar essa cor, a chance dele recidivar é muito pequena. Por isso ele é dito curável. Tá? O vitiligo mais comum é aquele que dá dos 2 lados. Você olha, tem no cotovelo, tem no outro, tem na mão direita, tem na esquerda, tem de um lado do rosto, tem do outro, que é o mais comum de todos, que é o vitiligo vulgar. E esse, sim, não tem cura. Mas tem ótimos tratamentos e costuma responder muito bem aos tratamentos. Eu acho que sobre cura, sim. Tem alguns tipos que têm cura, os mais localizados. Os outros não têm cura, mas sem tratamento.
Eu acho muito interessante essa questão de cura quando se fala em vitiligo, porque as pessoas usam muito isso. Vitiligo não tem cura, mas muitas doenças não têm cura. Dermatite atópica não tem cura, psoríase não tem cura, doença de tireoide não tem cura. Então, muitas doenças não têm cura, mas o importante, tem tratamento e podemos melhorar. Então, mesmo que o vitiligo possa recidivar, mesmo que as manchas possam retornar numa mesma área que foi tratada, geralmente assim, ela não vai voltar de uma hora para outra muito grande. Então, nossa ideia sempre que o tratamento é tratar, repigmentar e ficar atento. Se em algum momento as manchas voltam a surgir, nós podemos iniciar um tratamento precocemente e podemos recuperar a cor com mais rapidez do que quando a mancha é inicialmente maior. Quem tem vitiligo no rosto pode usar ácido para as manchas de acne? Sim, os tratamentos de pele podem ser usados, cremes podem ser utilizados. O cuidado é, se você tem manchas no rosto e você tem cicatriz de acne, o ideal é tratar primeiro o vitiligo, trata as manchas e depois fazer um tratamento para a cicatriz. Ou o inverso, tratar a cicatriz e depois tratar o vitiligo. Pode ser concomitante? Pode, mas às vezes alguns ácidos, como eu mencionei, podem deixar a pele mais sensível ao sol e isso pode prejudicar, né, o tratamento, que geralmente envolve uma forma de fototerapia ou sol mesmo. Tenho vitiligo há uns 13 anos, a Emanuele perguntou. Em algumas partes do corpo. O tratamento é eficaz com esse tempo? Sim. O que mais importa... Então, vamos lá, aqui a gente vai ter duas coisas importantes. Uma é chamada homeostasia, que é a capacidade do organismo de se manter dentro de parâmetros normais. Então, nós temos um determinado número de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de plaquetas, de sódio, de potássio, de magnésio. E uma das coisas que o organismo controla é a nossa cor de pele também. Então, quando a mancha começa a despigmentar, o vitiligo é muito inicial, o organismo está vendo aquilo acontecer. Você entra com tratamento, geralmente a resposta é muito rápida. Quando o vitiligo é mais antigo, às vezes você demora mais para conseguir resposta, porque para o organismo aquilo já está normal. Ele já não nota mais que aquilo é diferente. Tá? Então pode demorar mais. Mas o mais importante do que o tempo de história é a capacidade de melhora. E geralmente quem vai nos dar essa capacidade é a presença de pelos que tenham mantido a cor normal deles dentro da mancha. Tá? Geralmente nós falamos de pelos pretos, mas tem gente que é loura. E aí você vai olhar, o pelo é clarinho, às vezes você não consegue muito diferenciar. Tá? Por que a Melagenina Plus não é comercializada no Brasil? A Melagenina Plus, para quem não sabe, é um tratamento cubano que já é uma lenda na história do vitiligo, acreditava-se muito no poder dessa medicação no combate às manchas de vitiligo. Né? Então, assim, acreditava-se muito que pudesse ser um tratamento, né, para o vitiligo, e foi uma lenda, realmente, mas os estudos mostram que não é superior ao placebo. Então, isso quer dizer o quê? Que não funciona. Tá? Então, assim, pode ter algum efeito psicológico, mas assim, não tem resultado. Então, não é vendido no Brasil, foi vendido no Brasil, passou a não ser mais. É um medicamento que, assim, precisa de muita segurança para um medicamento ser comercializado num determinado país, e eu acho excelente que não seja, porque nós não acreditamos nessa resposta, assim como a ciência, a dermatologia mundial não acredita. Então, é claro que às vezes quem tem vitiligo tem um certo desespero e quer se lançar em um tratamento que já ouviu falar que é bom, mas temos que ter muito cuidado. Tem que ser tratamentos que sejam eficazes, sejam tratamentos comprovados cientificamente. Então, a Melagenina Plus não funciona e não é vendida no Brasil mais mesmo. Sem viés ideológico de esquerda e de direita, estamos num momento muito cheio, mas assim, esqueçam a medicina cubana. Tá? Formar médico é muito caro. E fazer pesquisa é muito caro. Para quem se lembra do Vioxx, ele custou para... Acho que foi a Merck Sharp Dome que desenvolveu, custou alguns bilhões de dólares só para desenvolver. Então, se você tivesse dentro da placenta humana algo capaz de tratar o vitiligo, primeiro, o tempo de patente já caiu, ele dura 5 anos. Então já teria caído, todo mundo já teria se separado da substância que tem efeito, já seria comercializado em creme, gel, spray, tudo quanto que é jeito. Esqueçam.
A medicina cubana, na verdade, o que aconteceu foi que a União Soviética parou de sustentar Cuba com a crise econômica que eles tiveram, e eles inventaram formas de ganhar dinheiro, inventaram um tratamento para várias coisas, dentre elas vitiligo. E nenhum tratamento que eles inventaram funciona. Tá? E quem tem vitiligo pode doar sangue? Perguntou a Camilinha Peçanha. Quem tem que definir isso é o médico do banco de sangue. Como se diz que o vitiligo é uma doença autoimune, algumas doenças autoimunes, as pessoas podem ter anticorpos contra o coração, contra pulmão, contra rim, contra o sistema nervoso. E esses anticorpos poderiam causar dano a quem está recebendo aquele sangue. Então, como se fala muito nessa história da autoimunidade do vitiligo, alguns bancos de sangue vão recusar o sangue de quem tem vitiligo por conta disso. Mas, na verdade, não teria nenhum problema doar sangue nem receber o sangue de quem tem vitiligo. Tá? Não colocaria a pessoa em nenhum risco. Só essa questão por ser dita autoimunidade, muita gente fica com medo de transfundir esse sangue em outras pessoas e causar danos. É importante ressaltar que o vitiligo é uma doença autoimune que acomete exclusivamente a pele. Não vai atingir outros órgãos, não vai acometer, né, não vai afetar outros órgãos. Então, há uma diferença quando nós falamos, né, de autoimune e de imunodeficiência. Então, até nesse momento de coronavírus, as pessoas ficam muito preocupadas, porque é uma doença autoimune. Autoimune que afeta exclusivamente a pele. Não vai causar nenhuma imunodeficiência, não vai aumentar o risco de infecção, não vai aumentar a gravidade de infecções, caso elas ocorram. Pode falar, Patrícia. Qual o melhor uso da mamacadela? Pomada ou chá? A mamacadela, ela tem um efeito fotossensibilizante na pele. Então, nós usamos, basicamente assim, é possível tratar o vitiligo com 2 tipos de radiação. Radiação ultravioleta A ou B. Quando é utilizada a radiação ultravioleta A, há a necessidade de um agente fotossensibilizante. Um agente que deixa a pele mais sensível para que quando essa radiação ultravioleta A atinja a pele, para que ela consiga fazer um efeito terapêutico de imunossupressão, multiplicação de melanócitos, síntese de melanina, enfim, para pigmentar e até para estabilizar as manchas de vitiligo. Porém, quando nós utilizamos a radiação ultravioleta B, não há a necessidade do uso de um medicamento fotossensibilizante. E medicamentos sempre podem trazer alguns efeitos colaterais, nós temos que usá-los quando realmente necessários. Então, nós não gostamos de usar o que nós chamamos de PUVA, que é um psoraleno, um fotossensibilizante, associado à radiação ultravioleta A. Então, nossa preferência é sempre pela radiação ultravioleta B. Então, nós não indicamos o uso da mamacadela. Então, a gente prefere fazer uma radiação UVB, sem medicamento. Então, nós não usamos nem pomadas, nem chás de mamacadela, nada disso. Quando você usa esses medicamentos, os psoralenos, e você faz uso tópico, quase sempre ele vai pegar além da área da mancha. Então, em vez de ficar só aquela área fotossensível, em volta também fica. Então, quando você olha, o que era pele normal e branco passa a ficar pele normal, preto, branco. Então, aquela mancha mais discreta, ela virou um alvo, aquilo fica super visível. Tá? E quando você toma mamacadela ou outros psoralenos, eles vão deixar os olhos sensíveis à luz, então pode causar dano ao cristalino, causando catarata, e depende da idade da pessoa, danificar a retina também, podendo causar, inclusive, perda parcial da visão. Além de serem medicamentos que podem causar lesão hepática aguda. Então, não, sabe, estamos tratando de uma doença benigna, temos tratamentos mais eficazes do que a mamacadela, e tão eficazes quanto outros psoralenos que são mais potentes que a mamacadela, que não vão ter nenhum tipo de risco importante para a pessoa. Tá? Existe, a Karine perguntou, existe biópsia para vitiligo? Fiz 2 que foram negativas. Pode ser por estar em período de instalação? Olha só, Karine, o que acontece no vitiligo é que você vai ter uma descarga neuronal na pele, que vai bagunçar aquela pele, vai causar o rompimento entre a camada superficial e a média da pele. Então, você vai ter várias alterações. Tá? E essas alterações
não são encontradas apenas no vitiligo. Várias outras doenças podem ter alterações semelhantes. Lúpus pode ter, hipocromia pós-inflamatória, várias. Então, muitas vezes, a biópsia ela vem, já vi com diagnóstico de vitiligo e não ser vitiligo, ouvi falando que não é vitiligo e ser vitiligo típico. Uma vez eu estava andando no centro cirúrgico, eu vi um paciente e falei, olha, o vitiligo segmentar. E aí um aluno meu falou, ué, então a biópsia veio de lúpus. E ele ia ser avaliado agora para iniciar tratamento de lúpus. Era um vitiligo segmentar típico. Tá? Então, biópsia é uma coisa que nós não fazemos para determinar se é vitiligo ou não. Bom, entrou uma pergunta aqui que é um pouco que eu já respondi, né? Da Alessandra. Por ser uma doença autoimune, como o coronavírus pode afetar? É isso que eu falei. É autoimune, são as células de defesa que destroem as células de pigmento. Ponto. Não vai afetar a imunidade, então nenhuma alteração em relação ao coronavírus. Nada. Não é grupo de risco, não tem maior gravidade se houver alguma infecção relacionada ao coronavírus. Ó, José Silva falou o que a gente vem falando. Tenho pouca coisa, mas fico muito deprimido. Geralmente, no início, as pessoas levam um choque muito grande por ter o vitiligo. Né? Causa um choque muito grande, um choque emocional muito grande. E para a grande maioria dos pacientes, vai ser uma doença muito tranquila de levar ao longo da vida, vai dar muito pouca expressão para a grande maioria das pessoas. E mesmo quando dá mais expressão, se você olhar para as pessoas que são importantes na sua vida, se você for procurar emprego, se você for procurar estudar tudo, as pessoas não estão nem aí. No José Luiz Tejon, na live que nós fizemos numa sexta-feira, ele falou uma coisa bem interessante, que as pessoas que ficam olhando para ele já reparou isso, são as pessoas feias. Não são as pessoas bonitas que olham, que comentam, são as pessoas feias. Foi super engraçado isso. E esquece, as pessoas não estão preocupadas com você. Aí aquilo que ele também falou, vai ter 1, 2, 3, 5% da população que é gente ruim. E você vai ficar agora deprimido porque tem gente ruim que vai ficar te olhando? Você merece mais da vida. Tá? Não entra nessa. Quem importa na nossa vida, nem liga. Uma pergunta: manchas repigmentadas podem voltar a perder a cor novamente? Então, nós vamos dividir o vitiligo em 2 tipos, né? Um mais estável, vitiligo segmentar, que é um vitiligo que, quando recupera a cor, muito dificilmente volta a despigmentar, então considerado curável, né? Na maioria das vezes a gente pode considerar isso. Então, um vitiligo mais localizado. E tem um vitiligo mais generalizado, que é um vitiligo mais bilateral, que é um vitiligo não segmentar, né? Então, nesse vitiligo mais comum, que acomete os 2 lados do corpo, a gente consegue boas respostas com o tratamento, excelente resposta. Claro que sempre vai depender da área, sempre vai depender, né, da fase evolutiva que ele se encontra, mas em geral nós temos boas respostas com o tratamento. Pode voltar a despigmentar? Pode voltar a despigmentar. A questão toda é, se você tem uma mancha grande e você repigmentou essa mancha, nós vamos ficar atentos. Se ela retornar, ela não vai retornar grande, ela vai retornar pequena, ela vai começar a clarear, e se nós agirmos rapidamente, nós conseguimos impedir a evolução dessa mancha, nós conseguimos impedir que ela cresça e atinja a proporção que ela tinha anteriormente. Então, o tratamento funciona, recupera a cor, mas existem células de defesa que ficam residentes no local das manchas. Então, quando o vitiligo retorna, quando as manchas retornam, é muito comum elas retornarem, inclusive, nos mesmos lugares. Então, se você teve vitiligo na mão e melhorou a mão e vai retornar, se as manchas retornarem, é muito provável, é muito comum elas voltarem no mesmo local que já houve mancha anteriormente. Então, pode sim retornar depois da pigmentação. Preciso necessariamente tomar sol no tratamento? Necessariamente não, nós podemos usar outros métodos de fototerapia, mas sabe o que eu tenho visto agora? Eu acho que a Patrícia concorda comigo. Nessa quarentena, os pacientes que iniciaram o tratamento online estão melhorando tanto, porque estão conseguindo tomar sol.
e está fazendo tanta diferença, fazendo tão rápido, que estou até surpreso com a velocidade do tratamento. Com a velocidade da melhora das pessoas poderem fazer o tratamento direito. Sabe? Dedicação ao tratamento, você ter tempo de fazer isso muda muito. É que o nosso dia a dia ele é muito corrido, né? É difícil você parar e fazer tudo que tem que fazer. Se bem que o vitiligo não pede tanta coisa assim, mas mesmo assim não é fácil. Então assim, o sol, a fototerapia, como o Paulo mencionou, são importantíssimos na melhora das manchas. Então, uma das opções é o sol, e apesar de ser um tratamento de graça e que parece ser simples, nem sempre se encaixa no estilo de vida das pessoas. Então, para um estilo de vida mais agitado, pessoa que trabalha em escritório, que não tem muita possibilidade de pegar sol durante o dia, existem os aparelhos de fototerapia portáteis, que é uma forma que nós utilizamos muito, que é muito localizado e o paciente pode fazer em casa. Chegou do trabalho, aparelhinho, faz nas manchas e resolve a vida. Então, o sol é uma opção excelente para quem consegue. A gente gosta muito, eu particularmente também adoro o efeito do sol, mas nem sempre a gente consegue encaixar no estilo de vida. Mas sim, radiação é essencial, é o que faz o tratamento fluir. E até uma das perguntas é quanto tempo devo ficar no sol e qual o melhor horário? Então, quanto tempo? A gente, em geral, indica o sol mais forte, que é quando a gente tem maior incidência de UVB, então entre 10 e 3 da tarde. E 15 a 30 minutos, o tempo vai depender muito assim da área do vitiligo, de onde a pessoa mora. Então, o importante é não queimar as manchas. Então, se você vai tentar fazer essa questão do sol, começa com pouco tempo, com 10 minutos, vai para 15, vai vendo como sua pele reage. Mas entre 15 e 30 minutos geralmente é um tempo ok, mas às vezes se a pessoa mora num lugar muito quente, às vezes não vai aguentar 5. Então, é muito variável, a gente avalia isso na consulta para definir qual o tempo que cada um deve permanecer, qual o melhor tempo para cada um. Mas uma média de 15 a 30 minutos no sol forte, entre 10 e 3 da tarde. Tem alguns pacientes que moram em lugares onde tem um sol para cada um, né? Ontem atendi uma pessoa do Maranhão e ela lá tem um sol para cada um. Então eu falei, 2, 3 minutos já tá bom. Se você pegar demais, você também vai ter queimadura. E esse não é o objetivo. Né? Em quantos casos o vitiligo volta após o tratamento? Então vamos lá. O vitiligo, ele pode. Lembra daquilo, a fase de atividade ela vai durar, em média, 1 ano. Ok? Então, se o vitiligo tiver em fase de atividade, quando você separar o tratamento e ele estiver ali, pode ser que ele volte. Tá? Vamos supor que nós paramos o tratamento, o vitiligo não voltou, ficou quieto. Ele vai voltar à atividade depois de quanto tempo? Não dá para saber. Vai depender do que aconteceu na sua vida e de como você consegue lidar com as situações da sua vida. Né? Problemas na vida todos nós vamos ter. A forma como nós lidamos com esses problemas, como nós encaramos esses problemas, isso tudo dá para melhorar. Então, vai depender de cada um. Tá? Entenda uma coisa. Se o vitiligo entrou em atividade, você não tiver uma boa história para contar porque ele entrou em atividade, vai ver o que está acontecendo porque você não está, provavelmente, conseguindo lidar com o estresse do teu cotidiano. A gente tem que melhorar a qualidade de vida. Vitiligo e qualidade de vida não andam juntos. Uma pergunta: mais alguém da minha família pode ter vitiligo? Vitiligo é uma condição genética. Então, existem genes que determinam o surgimento do vitiligo. Está bastante relacionado com fatores de estresse, como eventos desencadeantes, né, ou fatores de piora, mas a pessoa precisa ter uma predisposição genética. Isso quer dizer que sim, que ter alguém na família te coloca numa situação assim de risco, ou que se você tem, seus filhos podem ter uma chance um pouco maior de desenvolver. Não é um risco grande, não é uma doença que tenha uma penetrância tão grande, assim, o fato de ter, não indica, por exemplo, doença de tireoide, é muito mais comum se os teus pais têm, você desenvolver, é muito mais comum do que no caso do vitiligo. Então, tem risco de, meu filho pode ter vitiligo se eu tenho vitiligo? Pode, mas não é um risco grande, não é uma preocupação que se precise manter na mente. Não, não é um risco grande, realmente.
lábios volta a pigmentar. O que acontece? O pigmento, a principal forma de pigmentar é a partir dos pelos, e os lábios eles não têm pelos. A única região do rosto que não tem pelo. Nariz tem pelo, testa tem pelo, orelha tem pelo, só os lábios que não. Então, o lábio geralmente não volta a pigmentar com tratamento clínico. Quando a pessoa é preta, às vezes volta, tá? O pigmento, as células de pigmento, elas são mais resistentes ao ataque imunológico e elas têm maior capacidade de multiplicação, de produzir pigmento. Nas pessoas brancas é mais difícil. Tá? Então, geralmente, para pigmentar lábio, você precisa de tratamento cirúrgico. Feito o tratamento, depois de quanto tempo, né? Depois de que período o transplante de melanócito é recomendado? Então, nós usamos o tratamento clínico sempre como o tratamento inicial, né? Quando o paciente tem capacidade de melhora. Então, essa é a questão. Se o paciente tem capacidade de melhora com o tratamento clínico, é o tratamento clínico que nós instituímos. Então, nós vamos usar o tratamento clínico até o limite, até nós percebermos que não está mais melhorando. Quando nós chegamos no limite do tratamento clínico, nós podemos cogitar o tratamento cirúrgico. Não tem um tempo em relação ao tratamento. Fez o tratamento por um tempo, está melhorando, segue fazendo o tratamento clínico. Parou de melhorar, podemos considerar o tratamento cirúrgico. O que nós temos mais em relação a quanto tempo depois é mais em relação ao tempo de atividade. Então, assim, se o vitiligo está piorando, nós precisamos estabilizar esse vitiligo com os tratamentos, e nós precisamos, para fazer a cirurgia, que o vitiligo esteja parado há pelo menos um ano. Parado no sentido de que não pode estar aumentando, nem surgindo manchas novas, né? Do período de um ano. Tem que estar estável nesse período. E aí, se houver a indicação de cirurgia, ou seja, as manchas não tiverem mais capacidade de melhora com o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico pode ser instituído. Então, um ano de estabilidade. Perfeito. A Ívil Cristina, ela perguntou, é normal ir à praia e ficar com as manchas avermelhadas e ardidas, mesmo tomando todo o cuidado? Olha só, Ívil, eu sou muito branco. Então, quando eu vou à praia, primeira coisa que eu faço é botar uma camisa à prova de sol. Isso já para começar a minha ida à praia. Às vezes eu até tiro, pego um pouquinho de sol, mas geralmente eu protejo muito contra o sol. E o vitiligo, ele é muito sensível. Então, uma coisa que, além de roupa, para proteger, é nessas áreas do vitiligo você passar um filtro solar mais grosso, especialmente filtro solar infantil, porque quando você passa, você fica grudento ali, aquilo gruda, aquilo forma uma camada boa. Então, ele vai te dar uma proteção mais intensa. Mas lembra, reaplica de hora em hora, independente do filtro. Entrou na água, meu filtro é resistente à água. Esquece isso. Entrou na água, seca e reaplica. Porque a primeira coisa, entrei na água, saiu, pronto, já foi metade do filtro embora. Então, saiu da água, seca e reaplica o filtro. Tá? E alguém perguntou aqui rapidinho se transplante de melanócito deixa cicatriz. Não, não deixa não. Pode, Patrícia. Porque ao usar os tratamentos, né, como creme e fototerapia, a pele fica com aspecto envelhecido e ressecado. Então, alguns dos tratamentos que são usados, alguns cremes, têm como um efeito colateral o ressecamento da pele. E o ressecamento da pele deixa um aspecto mais envelhecido, porque a pele fica mais enrugadinha, então fica com um aspecto mais envelhecido. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado para evitar isso, de usar o medicamento fina camada, é sempre o que nós recomendamos, e sempre usar mais localizado nas manchas, a menos que o vitiligo esteja numa fase de aumento, então às vezes a gente vai acabar abrangendo uma área um pouco maior, vai acabar expandindo o tratamento por uma área um pouco maior, mas se a mancha já é um pouco mais localizada, a gente tenta usar mais localizado. Então, o ressecamento é um dos efeitos colaterais do medicamento, além do afinamento da pele que pode ocorrer devido aos corticoides, né, de alta potência, às vezes eles podem afinar um pouco a pele. Então, por isso, nós sempre recomendamos um intervalo. A gente não usa, por exemplo, corticoides de alta potência por um período longo. A gente vai definir um tempo, dependendo da área, né, do corpo que nós vamos utilizar, nós vamos fazer 2 meses, 3 meses, dependendo da região.
porque o uso a longo prazo afina a pele. Então, nós damos um intervalo para que justamente a pele possa retomar o seu aspecto normal, possa se recuperar, a sua espessura, a sua hidratação. Então, uma das formas de evitar também é o uso de hidratante durante o tratamento, né? Então, você pode usar o hidratante. A fototerapia também, o principal efeito colateral dela é o ressecamento, né? Queimadura e ressecamento são os principais efeitos colaterais que a gente vê com a fototerapia. Então, para evitar isso, hidratação. Passar bastante hidratante durante o dia. Ó, perguntaram aqui sobre vacina para gripe, você pode tomar quem tem vitiligo. Voltando aqui, vitiligo ele não mexe em nada com a sua imunidade. Tá? Então você pode tomar qualquer tipo de vacina. Então, se você for num posto de saúde, alguma coisa, perguntarem, tem alguma doença, você nem cita que tem vitiligo. Porque, quem tem vitiligo não pode, porque tem autoimunidade. Não, esquece. A imunidade de quem tem vitiligo ela é absolutamente normal. Então, pode tomar qualquer tipo de vacina. Tá? Se o vitiligo dos dois lados do corpo, o vitiligo dos dois lados do corpo é mais difícil de tratar. O vitiligo, então, assim, vamos dividir. O segmentar é um vitiligo unilateral. Tem um surgimento rápido, a mancha fica branca muito rapidamente e os pelos ficam brancos muito rapidamente. Então, de um modo geral, o vitiligo localizado, o segmentar unilateral, ele tem mais resistência aos tratamentos, porque, em geral, quando a gente começa, pode ter perdido já muitas células de pigmento. Então, o segmentar ele é mais resistente ao tratamento clínico, mas ele é curável. Se ele não melhorar com o tratamento clínico, ele melhora com cirurgia. Então, ele é mais agressivo e mais resistente ao tratamento clínico. O vitiligo que é bilateral, por outro lado, é um vitiligo que surge mais lentamente. As manchas demoram um pouco mais para clarear, o pelo demora a ficar branco. Então, nós temos uma capacidade de pigmentação enorme, geralmente. Então, o vitiligo dos dois lados do corpo melhora, em geral, mais com o tratamento clínico do que o vitiligo segmentar. Mas ele pode retornar, né? As manchas podem retornar após um período de tempo que pode ser muito variável, pode ser 1 ano, 2 anos, 20 anos. O vitiligo pode ficar estável por um tempo bem longo. Então, o bilateral melhora mais. Melhora mais facilmente com medicamento do que o segmentar. Exatamente. A Dinda, personalizado oficial, perguntou, lactante pode fazer tratamento? Pode sim. Tá? De qualquer jeito, sempre nós fazemos tratamento em lactante, gestante, nós comunicamos tudo ao ginecologista, ao pediatra, para também ninguém ficar perdido. Tá? Melhor tratamento para as manchas só nas mãos e axilas. O tratamento, o melhor tratamento vai depender da avaliação que nós fazemos das manchas. Então, nós não temos como responder qual o melhor tratamento para rosto, qual o melhor tratamento para mão, qual o melhor tratamento para axila. Depende. Depende da característica das manchas. Às vezes não é nenhum tratamento clínico, às vezes pode ser que seja direto tratamento cirúrgico. Então, é a avaliação das manchas que vai nos ajudar a identificar o melhor tratamento. Tá? A axila é uma área que tem uma certa resistência ao tratamento e é uma área que a gente precisa sempre de muita luz. Axila, quadril, essas áreas que nós, em geral, não pegamos muito sol, elas dependem muito da radiação. Então, sol, fototerapia ajuda bastante, mas o que vai determinar o melhor tratamento é a avaliação feita pelo médico, avaliar pelo, avaliar tamanho, extensão. É isso que vai fazer com que a gente consiga determinar o melhor tratamento para cada um. Então, não é, olha, podem usar isso na axila, não é uma receita de bolo que a gente vai dar para todo mundo. Cada paciente tem o seu tratamento, né? Então, é muito individual esse tratamento. A Miriam Azevedo perguntou, uma pessoa pode apresentar diferentes tipos de vitiligo? Pode, tá? Então, existe um vitiligo chamado vitiligo misto, que é quando a pessoa tem dois tipos. E aí, quase sempre vai ser a junção do segmentar, que geralmente é o que aparece primeiro, e que é aquele unilateral, que dá num lugar só, associado ao vitiligo comum, chamado generalizado, vulgar, que é o que dá dos dois lados, que é o simétrico. Tá? Então, pode acontecer, mas é
Se a gente for olhar, um dos tipos mais raros que tem. Aí você vê a pessoa com 2 tipos de vitiligo. Tem aqui uma outra pergunta. Tem algum medicamento para melhorar as manchas na mão? Sim, as manchas nas mãos podem melhorar bastante. É claro que depende da área da mão. Então, áreas com mais pelo tendem a melhorar mais, a área das pontas dos dedos tendem a ser mais resistentes, as áreas das articulações, as áreas onde não tem pelo. Então, vai depender da área, para definir. Então, às vezes, em áreas que não tem pelo, a cirurgia pode ser uma opção. Depende do tamanho das manchas. Manchas pequenas na mão tendem a responder muito bem ao tratamento. Injeções que nós fazemos muito, tem um tratamento fantástico para a área das mãos, são injeções que são feitas nas manchas. Na minha opinião, um dos melhores tratamentos para a mão são essas injeções que são feitas nas manchas. Mas outros tratamentos também podem ser feitos e com respostas incríveis. Mão pode melhorar muito. A Dalva Noleto perguntou várias coisas aqui, especialmente sobre fototerapia e beta-caroteno. Tomar beta-caroteno não vai ajudar no tratamento nem a pigmentar. E se as manchas tratadas com fototerapia podem voltar? Podem, se o vitiligo entrar novamente em atividade, ou se quando você parar a fototerapia ele ainda estiver em fase de atividade. Tá? Mas lembra, ele vai entrar em atividade por questões emocionais. Tá? E por quanto tempo ela pode fazer a fototerapia? 1 ano, 2? Depende do tipo de fototerapia que você faz. O problema da fototerapia a longo prazo é que ela pode danificar a pele. A luz ela é muito forte. Então, a gente tenta fazer sempre a fototerapia localizada, o sol, que vão danificar menos a pele. E a gente pode usar por um tempo maior. Pergunta se há alguma pesquisa das indústrias farmacêuticas para a cura do vitiligo. Então, o vitiligo, por muito tempo, ficou um pouco esquecido realmente pela indústria farmacêutica. Os medicamentos que nós temos hoje, que nós utilizamos hoje, são medicamentos que nós já utilizamos há muito tempo e que têm efeitos maravilhosos. Mas, obviamente, que quanto mais pesquisas, né, são realizadas e quanto mais produtos nós temos disponíveis no mercado, melhor. Né? Então, mas existem sim, existem pesquisas sendo realizadas nos Estados Unidos com medicamentos que parecem ter um futuro talvez promissor, mas no momento só pesquisa, nada que a gente deva querer sair correndo. A minha opinião é de que o que a gente tem antigo, faz com grandes resultados, com segurança e com baixo custo. Querer se jogar num tratamento novo, numa pesquisa, num medicamento muito recente, às vezes é gastar um dinheiro e sem ter resultados, que foi o que aconteceu com alguns medicamentos como o tofacitinib, que foi um medicamento usado para artrite reumatoide. Saiu uma foto no jornal de uma mão que já melhorado muito. E teve uma resposta num paciente com artrite reumatoide, e aí foi um paciente. E aí foram feitos novos estudos para avaliar se isso se reproduz, né? As pesquisas tentam reproduzir esse efeito e não mostrou eficácia. Era um medicamento que alguns médicos estavam indicando, era um custo de R$ 3.000 por mês, e pessoas ficaram usando isso por mais de ano sem ter resposta significativa. Então, às vezes, assim, um tratamento simples, bem feito, com empenho, pode ter melhor resultado do que um tratamento super moderno e novo que pode não ser eficaz. Mas há tratamentos sendo estudados pela indústria farmacêutica. Tem. O problema é que as pessoas... Olha só. Quando você pega os livros de dermatologia, eles não tem praticamente nada a respeito de vitiligo. O livro tem 3.500 páginas e tem 3 de vitiligo que não falam coisa com coisa. Então, para quem está fazendo uma formação em dermatologia, geralmente a pessoa não sai com uma visão muito boa de tratamento de vitiligo. Não é que ela não queira, mas ela não teve acesso a isso durante a formação. Lá na Santa Casa do Rio, meus alunos têm, tá? Então, as pessoas acabam procurando, as pessoas não têm uma linha terapêutica, não sabem mexer no tratamento se ele não funcionou, ou se mudou o tratamento, o momento de mexer no tratamento. Às vezes o vitiligo está parado, ele entra em atividade, ou está melhorando, entra em uma atividade rápida, nós temos que mexer com o tratamento. E isso, o que vai nos dando isso, é tempo de trabalho, fazer, e isso nos trouxe muito conhecimento.
Graças a Deus, nós evoluímos bastante nesses 13 anos, quase 14 anos de exclusividade com o vitiligo. Uma pergunta: existe algum motivo específico para nascer com vitiligo? Genética, só. Assim, o motivo é genética. Então, É assim, uma, não é comum nascer com vitiligo, não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, mas genética. Genética. Então, é isso. e, o que acham do tratamento com microagulhamento e Efurix? Já ouviram falar? Sim. E, isso já é bem antigo, o uso do Efurix com dano superficial à pele, para ali você passar o Efurix. Alguns trabalhos achavam que era muito bom, outros acharam que não era nada bom. Eu diria que é muito sacrifício, ainda que funcione, dificilmente você vai precisar se sacrificar tanto no tratamento. Tá? Geralmente, o tratamento não precisa de dor, não precisa de sacrifício importante nenhum. Tá? É muito mais importante, se você já souber usar o que existe, usar direito, tanto nós conseguirmos entender o momento que a pessoa está e prescrevermos adequadamente, quanto a pessoa fazer também o que é orientado adequadamente, dificilmente não vai ter um bom resultado. A Roberta até comentou aqui, tem que ter disciplina, foco, persistência. É isso que a gente tem que ter. O tratamento ele é bom, funciona, mas tem que ter disciplina. Não tem muito jeito. O tratamento é simples, mas tem que ter disciplina, tem que ter foco. É possível passar a vida toda com o vitiligo controlado, seguindo o tratamento? Então, o que é o objetivo do tratamento? É estabilizar o vitiligo se ele estiver aumentando e é recuperar a cor da pele. Feito isso, suspende-se o tratamento. Em geral, não vai ficar, às vezes por alguns meses pode ser mantido, né, o medicamento em uso, mas suspende-se o tratamento. Se retornar a surgir, nós retornamos o tratamento. Então, o que depende, essa estabilidade, depende muito mais da cabeça. É importante manter a questão emocional sob controle. Então, quanto mais equilíbrio emocional você tiver, mais tempo o vitiligo permanece parado. Quanto mais ansioso você for, mais fases de piora você vai apresentar durante a vida. Então, não precisa manter o tratamento. O tratamento é por um tempo, vai embora, alta. A gente cansa de dar alta. Faz um tempinho de tratamento, alta. Quando precisar, volta. Então, não tem que ficar constantemente. Mas é basicamente isso, manter equilíbrio emocional. Então, deixa eu dar duas notícias rápidas aqui. O tratamento em São Paulo. Tratamento. A clínica em São Paulo já reabriu, eu vou estar lá semana que vem, dia 30, dia 1 e dia 2 de julho. Depois eu volto no dia 15 de julho e fico direto até o dia 23. E Santa Casa está voltando agora no dia 10. No dia 3 já vou estar lá, mas é para uma cirurgia só, vou lá operar. E depois nós voltamos o atendimento normal no dia 10. Só que o que nós estamos fazendo, tanto no consultório quanto agora na Santa Casa com retorno, é pedir para as pessoas chegarem no horário. Eu aumentei o espaçamento das consultas, que já era grande, porque entra um paciente, sai outro paciente, é passar álcool em tudo, é limpar toda a minha roupa de álcool. Então, várias coisas são feitas entre uma consulta e outra. Tá? E na Santa Casa, quando voltar, os pacientes vão passar a ter horário de chegada. Não adianta, estou marcado às 2, cheguei às 11 da manhã. Não adianta, vai ser atendido às 2. Tá? Porque nós vamos ter o horário para não ficarem pessoas esperando juntas ali na recepção, para não ficarem se cruzando dentro da sala de atendimento. Tá? Então, já está tudo voltando ao normal. A Patrícia, inclusive, está em Belo Horizonte agora. Belo Horizonte, até sábado. Ainda deve ter alguma vaga, se você está precisando, a gente até sábado temos alguma vaga ainda. Aí, Uma pergunta aqui. Moro em outro país, posso realizar o tratamento com consulta online? Sim. Independente de onde você mora, se você mora em outro país, você mora em outro estado, você mora no interior, pode sim
como o Paulo mencionou, nós temos tido resultados excelentes, assim, temos recebido feedbacks maravilhosos, fotos que a gente até tem postado de respostas assim com 1 mês, com 2 meses. Então, 10 segundos. a consulta online ela tem funcionado muito bem, e é uma opção de tratamento, de opção de consulta para você. Gente, muito obrigado. Ótima noite.